Recording is on. Paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos. Estamos aí iniciando mais uma aula e já estamos, né, irmãos, na reta final. O módulo 5, né? Seria o capítulo 5, e depois faremos o módulo 6, e aí estamos encerrando, né, o nosso curso de formação de obreiros, presbíteros, evangelistas, missionários e pastores. E depois teremos uma conclusão. Estaremos aí marcando uma aula com todos os alunos, para assim estarmos fazendo aí uma prova e nós estamos dando encerrado, né, o curso. Já conversei com o nosso pastor presidente e a formatura acontecerá na Santa Ceia Geral, em agosto, ali na nossa sede. Então, estamos perto aí da nossa formatura. Será uma formatura bonita e será no dia da Santa Ceia. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá, irmãos, para não tomar muito tempo. Módulo 5 e módulo 6 são considerações finais. Vamos dizer que é os retoques finais para a formação do obreiro. Então serei bem breve. Apostila muito bem explicada, muito bem detalhada. Não carece de ficar tomando muito tempo, né, dos irmãos, com um vídeo longo. Estudamos hoje módulo 5, a formação espiritual do obreiro, baseado na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. A graça de Deus não é um conceito abstrato, é a força ativa do céu que habilita o obreiro a cumprir o chamado ministerial com fidelidade e poder. E em Tito, capítulo 2, versículo 11, a gente lê o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então a gente observa aí que um dos conceitos da formação espiritual do obreiro é estar com a vida ativada na graça de Deus. E qual que é essa graça que se manifestou? Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação. Cristo, ele, como se diz, né, ele trouxe o tempo da graça através do seu sangue derramado na cruz, através do seu sacrifício. Ele é o mediador entre Deus e os homens, é o caminho que leva o homem a Deus. E ele é o principal motivo da manifestação desta graça salvífica na vida de todos os homens. E a gente vê que essa graça, ela é a fonte primária que sustenta a vida espiritual do obreiro. Se o obreiro não tiver esta graça em sua vida, ele pode correr sérios riscos de até mesmo perder a salvação. Então, nós, como obreiros de Deus, temos que estar inteiramente dentro da graça de Deus. A graça do Senhor, ela tem que se manifestar através das nossas vidas. E a gente vê que o motivo, que sua motivação interior e sua eficácia no ministério. Então a gente vê que essa graça, ela é uma fonte que sustenta o obreiro dentro da obra de Deus. Não é mero favor, reconhecimento ou prestígio, é a energia sobrenatural que opera em nós, capacitando-nos a viver em conformidade com a fonte divina e a produzir frutos que permanecem. Irmãos, o obreiro, estando na presença de Deus, ele tem que estar aí, ó, com essa energia ativa em sua vida. Porque através dessa energia, através desse mover sobrenatural, que é a graça, é que o obreiro dá frutos para a obra do Senhor.
Quando a gente começa a observar obreiros que carregam apenas títulos e você olha que ele não traz nenhuma produtividade na obra, pode ter certeza que esse obreiro está desprovido da graça de Deus. Ele está sem essa fonte primária, ele está desligado dessa essência espiritual que move o obreiro. Porque um obreiro que tem uma vida ativa espiritualmente, que tem esse mover da graça em sua vida, ele automaticamente ele é capacitado. E essa capacidade divina faz ele produzir frutos que permanecem. O fruto do obreiro tem que permanecer. O fruto do obreiro ele tem que ser contínuo, tem que ser de valor. Os irmãos observam a parábola da figueira. A parábola da figueira não, o exemplo, melhor dizendo, quando Jesus foi ali naquela figueira e ele viu que ela estava florida, estava bonita, mas ela estava sem frutos. E ele disse o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. E quando eles voltaram, a figueira estava seca. Os irmãos já pararam para analisar essa passagem? Assim é a vida do obreiro. Tem muito obreiro que vive de aparência na obra de Deus, vive de aparência na presença de Deus, mas não tem fruto nenhum, não tem a genuína manifestação da graça. E vai acontecer o que é com ele? Vai morrer. Está destinado à morte espiritual. Vai acontecer o que Jesus fez com a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. E Jesus vai muito mais além nos seus ensinamentos. A gente observa que Jesus ele fala que o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der bons frutos, essa será cortada e lançada no fogo. Isso tudo é relacionado à vida do obreiro. É relacionado, irmãos, à vida do obreiro. O obreiro precisa dar frutos. O obreiro precisa estar cheio dessa graça. O obreiro tem que ser movido por esta graça sobrenatural, essa energia sobrenatural, para ele dar fruto. Porque se não der fruto, Deus irá arrancar ele. Isso é fato. A natureza da graça para o obreiro. Só um minutinho, irmãos, que eu apertei aqui, pulou. Enquanto eu procuro aqui, irmãos, voltando a falar, então é muito importante que o obreiro ele esteja realmente ligado na presença de Deus, sustentado por esta graça, movido por esta graça, por essa energia sobrenatural, para ele realmente dar frutos para o reino de Deus. Porque isso é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa darmos frutos e resultado dessa obra a qual Deus ele nos confiou. Natureza da graça para o obreiro. Olha o que eu coloquei aqui, irmãos. Energia divina habilitadora. A graça capacita, fortalece e transforma. Sem ela, o esforço humano é limitado e sujeito a fadiga, desânimo e frustração. Sustento na provação, em meio a perseguições, rejeições e tribulações, a graça mantém a fé firme, como Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Deus falando para Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava questionando a Deus sobre o espinho na carne, pediu para que Deus removesse o espinho. E Deus disse que a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, quando nós achamos que estamos desanimados, quando nós achamos que estamos fracos, quando nós achamos que estamos entrando num estádio de fadiga, temos que ter em mente que essa graça de Deus,
ela nos capacita, ela nos movimenta, ela nos fortalece, ela nos transforma. E se nós estivermos realmente dentro desta graça, o poder de Deus irá se aperfeiçoar em nós. Aí os irmãos observam mais abaixo, transformação de caráter. A graça não apenas sustenta, mas molda o caráter do obreiro, desenvolvendo paciência, amor, domínio próprio e integridade espiritual. Então, o obreiro que está na graça de Deus, que a graça de Deus habita em sua vida, ele pode passar luta, ele pode passar provação, mas essa graça dá-lhe capacidade para suportar e vencer essas guerras que nós travamos no dia a dia. Ela nos capacita para podermos viver dia após dia na presença de Deus e alcançarmos a vitória em Deus. E através desse nosso reconhecimento de dependência de Deus, porque nós temos que reconhecer e sermos de corpo, alma e espírito dependentes de Deus, a graça de Deus ela se manifesta na nossa vida. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós, porque quando nós estamos fracos, é aí que o poder de Deus ele nos fortalece. Mas para isso temos que estar o quê? Inteiramente na dependência de Deus, para que essa graça se manifeste. E diante disso, o obreiro, o caráter do obreiro, ele é moldado. E nós vemos aqui algumas qualidades que o obreiro ele deve ter para desenvolver frutos na obra de Deus. Paciência, amor, domínio próprio, integridade espiritual. Isso é uma base, isso é um fundamento. Isso é uma transformação de caráter. O obreiro tem que ter essa essência na sua vida. Implicações doutrinárias. Fundamento da salvação e do ministério. Todo obreiro deve reconhecer que nenhuma capacidade intelectual, eloquência ou esforço pessoal substitui a ação da graça. O ministério que não nasce da graça corre o risco de se tornar formal, mecânico e infrutífero. Dependência contínua. Olha, dependência contínua. A consciência de dependência da graça evita orgulho espiritual e ensina humildade. O obreiro aprende que toda palavra, oração e ação ministerial é fruto da unção divina, não de mérito próprio. Tá vendo, irmãos? Está muito bem explicado. O que eu falei está explicado aqui na apostila, em outras palavras mais fáceis de entendimento. Então, o fundamento da salvação e do ministério, todo obreiro deve reconhecer que nenhuma capacidade intelectual ou eloquência ou esforço pessoal substitui a ação da graça. Por mais, vamos dizer assim, por mais intelectual que o obreiro seja, ele tem que reconhecer que se ele chegou àquele nível, é porque Deus o capacitou. E ele tem que estar dentro dessa dependência de Deus para que Deus o eleve cada vez mais. Quando o obreiro ele se acha que ele é capaz de fazer, que ele tem autonomia, que ele tem autoridade, que ele é o cara, vamos dizer assim, que ele é o bambambam, o que vai acontecer com ele? Ele corre o sério risco de o ministério dele fracassar. Por quê? Se torna algo mecânico, se torna algo informal, se torna algo infrutífero. E uma coisa mecânica, irmãos, é uma coisa que só fica naquele ritmo. Só naquele ritmo. Já é uma coisa habitual. Não tem mudança. É aquele ritmo e pronto. Não tem novidade de vida. Então, o obreiro tem que ter essa consciência, dependência de Deus, dependência da graça, porque tudo que o obreiro faz, ele faz para Deus. E a glória é de Deus, a honra é de Deus. Aplicações devocionais.
Intimidade diária com Deus. O obreiro deve reservar tempo para oração profunda, meditação na palavra e jejum, fortalecendo a consciência de quem é, pela graça que é usado e não por força própria. Reconhecimento da dependência. Antes de qualquer ação ministerial, pregação, discipulado, aconselhamento, o obreiro deve declarar: Senhor, a tua graça que me habilita a falar, ensinar e orientar. Sustentação na obra. Em momentos de cansaço, oposição ou tentação, a graça atua como escudo, renovando coragem, esperança e confiança no poder de Deus. Então, os irmãos observam aí esses pontos importantes. E isso tudo é o que alavanca, que movimenta, que dá o crescimento no ministério do obreiro. O obreiro tem que ter essa consciência, precisa ter essa intimidade diária com Deus, uma oração mais profunda, mais detalhada, entendeu? Movendo o coração de Deus para a obra. Mas como assim mover o coração de Deus para a obra? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente dobra o joelho para pedir coisas pessoais. Nós chegamos para Deus para falar sobre nós, sobre aquilo que nós estamos precisando. Mas às vezes nós temos que entrar no momento mais íntimo e profundo com Deus para falar com Deus sobre a obra. Um exemplo, Senhor, eu fui consagrado a presbítero. Me capacita dentro do cargo de presbítero para mim exercer a sua obra de acordo com a sua palavra, de acordo com o presbitério. O que o presbítero faz? Como que eu devo agir com o presbítero? Senhor, a tua obra precisa alcançar um nível de espiritualidade maior, me capacita, me ajuda a desenvolver esse mecanismo para que a sua obra ela cresça e frutifique. Então essas orações profundas é que move o coração de Deus, porque o foco maior, irmãos, é a obra, é o crescimento do reino de Deus. Todo o ministério de Cristo foi voltado para quê? Apresentar o reino de Deus aos homens. O foco era Deus, era o reino. Nós somos instrumentos ativos para que essa obra no reino de Deus ela se propague. Então nós temos que ter essa intimidade profunda de buscar isso de Deus. Estratégia prática para o obreiro. Estudo contínuo da palavra, comunhão com líderes e irmãos, testemunho e serviço. Irmãos, são pontos fundamentais. O obreiro tem que conhecer a palavra de Deus, tem que se aprofundar. Irmãos, a Bíblia não é só para ler. A Bíblia é para ser estudada e praticada. E quando se fala em estudar a Bíblia, a gente não pode estar acostumado a ter um conhecimento raso das Sagradas Escrituras. Nós temos que nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a gente tem que crescer no conhecimento, na graça e na palavra de Deus. Então nós temos que nos dedicar a viver não só no raso, mas ir no profundo, pesquisar a fundo, esmiuçar a palavra de Deus, buscar os significados, procurar entender e aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Comunhão com líderes e irmãos. Irmãos, isso é fundamental na vida do obreiro. A graça se multiplica quando há interdependência espiritual, aconselhamento e apoio mútuo dentro da igreja. Um obreiro que é obreiro que vive essa essência da graça, ele vive em comunhão com seus líderes. Ele vive em comunhão com seus irmãos. Ele vive em comunhão com a comunidade aonde ele congrega. A comunhão, irmãos, é para todos.
Quando a gente lê a passagem da ceia, a gente observa na ceia o quê? A comunhão no partir do pão, não é isso? Ali tem que haver comunhão. O obreiro não é só no momento da ceia, é no momento contínuo da sua vida na igreja com os irmãos e principalmente com seus líderes, porque os líderes foram colocados ali, empossados por Deus, e eles têm uma autoridade dada por Deus. E o obreiro, ele tem que respeitar o líder, tem que viver em comunhão com o líder e também com os irmãos. A graça de Deus é o alicerce indispensável do obreiro, sustentando o seu ministério, moldando o seu caráter e capacitando-o para cumprir sua missão. Todo ministério que não nasce da graça é vulnerável à frustração, à estagnação e ao desgaste espiritual. Irmãos, é por isso que a gente observa que, infelizmente, tem muita obra, vamos dizer assim, que ela começa muito bem e daqui a pouquinho ela acaba. Por quê? Porque é uma obra que não está sustentada na graça de Deus. E quando essa obra ela não está sustentada na graça de Deus, ela tende o quê? A falhar. Ela tende a cair. O obreiro que não nasce da graça de Deus, ele tende o quê? A se frustrar. E a frustração, irmãos, infelizmente, ela destrói a vida do obreiro. Porque ele se frustra, com a frustração vem o desânimo vem o abandono, e o abandono vem a morte espiritual. Então, é muito importante que o obreiro ele esteja moldado dentro da graça, porque a graça é o que sustenta, é o que fortalece a vida do obreiro na obra do Senhor. E uma obra de Deus, um obreiro levantado por Deus, cheio da graça de Deus, ele é um desbravador. Ele vai enfrentar de frente. Ele vai, com as suas forças, com a graça de Deus, com o poder de Deus, ele vai rompendo de fé em fé e vai, aumentando o reino de Deus, arando a terra, porque ele lança a mão do arado e vai em frente, arando a terra, plantando a semente, para que Deus ele dê o crescimento. Pontos principais, irmãos, olha só, santificação e renúncia do pecado. A santificação não é apenas o ideal moral, mas a expressão prática da obra de Deus na vida do obreiro, que deve refletir a pureza, a integridade exigida pelo chamado ministerial. Tito, capítulo 2, versículo 12, nos lembra que os obreiros devem viver renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo nestes séculos sóbria, justa e piedosamente. O obreiro, irmãos, tem que viver uma vida de santificação e renúncia ao pecado. Tem que viver uma vida de renúncia ao pecado. E para você renunciar ao pecado e você vencer o pecado é só através da santificação. Quando você vive uma vida de santificação na presença de Deus, que você está cheio do Espírito Santo e da graça de Deus, não existe espaço na sua vida para o pecado. Agora, se você comete falhas, se você comete erros, se você peca, se você não tem força para lutar contra você mesmo, para ir contra as concupiscências, contra o pecado, você está desprovido da graça. Está faltando graça de Deus na sua vida em abundância. Está faltando santificação na sua vida. Está faltando como se diz, o transbordar do Espírito de Deus na sua vida. Então, irmãos, isso aí não é. Isso aí não é como se diz, uma historiazinha, um passatempo, não. Isso aí é uma realidade da vida do cristão no modo geral. Não é só para o obreiro, é para o cristão no modo geral.
renúncia ao pecado e santificação. Observe que eu coloquei primeiro santificação e depois a renúncia ao pecado, porque a santificação vem em primeiro lugar. Porque quando eu estou me santificando, buscando a santidade, automaticamente eu vou expulsando o mal da minha vida e vou renunciando o pecado. E o obreiro tem que ter isso na sua vida, na sua mente. Porque, irmão, se você não fizer para a obra de Deus esses requisitos, você é um forte candidato a perder a salvação. Isso é fato. A Bíblia nos fala o quê? O que a Bíblia nos declara claramente? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não vive uma vida de santificação e renúncia ao pecado, você está esperando o quê? Você acha que você vai subir no arrebatamento? Você acha que você vai morar no céu? Você acha que você vai ver a Deus? Não vai. Você está cavando a sua cova, você está perdendo a sua salvação vivendo o que você vive. Então é necessário o obreiro ter essa consciência na sua vida. O significado profundo da santificação, para poder adiantar. Separação do pecado e consagração a Deus. Ponto. O termo santificação implica ser apartado para o Senhor. Você tem que ser exclusivamente de Deus. Não apenas em atos externos, mas no coração, na mente, no espírito. A sua vida tem que estar inteiramente em Deus. Você é separado para o Senhor. Você é separado para Deus. Transformação contínua. A santificação não é um evento único, mas um processo diário de alinhamento com a vontade de Deus, combatendo pensamentos, desejos e comportamentos que contrariam a palavra do Senhor. Se você não conhece a Bíblia, como é que você vai fazer o certo? Vocês podem observar que, combatendo pensamentos, desejos e comportamentos que contrariam a Bíblia. Como é que você vai saber o que é certo e o que é errado se você não conhece a Bíblia? Se eu não conheço a Bíblia? Para mim combater isso, eu tenho que estar o quê? Dentro da palavra de Deus. Eu tenho que conhecer o que Deus ele exige de mim. O que a palavra de Deus ela me confronta, que eu tenho que mudar. Exemplo do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo exorta, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para o quê? A santificação. Isso mostra que a vida do obreiro deve ser coerente com o chamado divino, não apenas em palavras, mas em atitudes. A atitude do nosso, irmãos, a nossa real atitude é o quê? É ser o reflexo da imagem de Deus entre os homens. É vivermos essa vida, essa essência espiritual. É transmitir realmente Deus através de nós. Luta interna e disciplina espiritual, ao controle de pensamentos, palavras e atitudes, combate à concupiscência. Irmãos, não preciso de eu entrar a fundo sobre isso. Isso aí é o dever de casa de todo cristão. Não é só do obreiro, é de todo o cristão. É o dever de casa. Controle dos pensamentos, o obreiro deve examinar as suas motivações e intenções constantemente, garantindo que os pensamentos sejam puros e direcionados à glória de Deus. Palavra e atitude, cada palavra e ação deve refletir piedade, evitando murmuração, fofoca, crítica, críticas destrutivas ou qualquer forma de engano. Irmãos, tenha em mente uma coisa: crente fofoqueiro vai para o inferno. Nós estamos aqui trabalhando na obra de Deus e todos nós aqui somos homens e mulheres adultos, conhecedores da palavra de Deus, servindo a um Deus santo.
e lutando para herdar a salvação, porque o céu é tomado à força. Então é uma guerra contínua. E os irmãos observam, a palavra de cada palavra e ação deve refletir piedade, evitando murmuração. Obreiro que murmura, crente que murmura, está em pecado, está errado diante de Deus. Fofoca, crente fofoqueiro vai para o inferno, semeando contenda, semeando divisão, porque a fofoca ela causa isso. A fofoca ela causa divisão, a fofoca ela causa contradições, a fofoca ela dissemina discórdia. Crente fofoqueiro vai herdar a salvação, irmão? Não vai para o inferno, vai para o inferno. Estou falando no modo geral. É o cristão. O estudo é sobre o obreiro, mas isso abrange todos os cristãos. Vai para o inferno. Críticas destrutivas. Tudo que o irmão faz, o obreiro vai lá e critica que está errado. Tudo que o irmão faz, o obreiro vai lá e critica para destruir o que o irmão está fazendo. Irmão, por mais forte que o irmão seja, se você, eu, nós obreiros, só bater, criticar, vai chegar uma hora que a pessoa vai desanimar e vai desistir. Então, ao invés de nós criticarmos, perdão, criticarmos alguma atitude de um irmão que esteja errado, conversa com ele e ajuda ele a fazer o certo. Nos seus olhos, na sua concepção, está errado, ao invés de criticar para destruir, vá lá e ajuda ele. Aconselha por bem. Ensina a fazer o certo. Combate a concupiscência. Renunciar ao pecado envolve resistir à tentação constante. Irmãos, quem que é o nosso tentador hoje? É o diabo. O que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ó, resistir à tentação constante. O diabo vai vir? Vai. O diabo vai procurar brecha? Vai. Mas você tem que resistir a essa tentação para ela fugir de você. Não é você sair correndo dela. É ela que tem que correr de você. O diabo tem que olhar para você e ver a armadura de Deus, ver você como um soldado, ver você como um homem, como uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. O diabo tem que olhar para você e o diabo tem que ter medo, tem que ter pavor, tem que pensar em passar longe de você quilômetros, porque você tem que carregar essa essência de Deus na sua vida. Aplicação prática para o obreiro. Irmãos, está aí, oração diária, intercessão, estudo conselho da palavra, jejum e disciplina corporal, submissão ao Espírito Santo. Isso aí, pontos que foi abordado durante a aula, irmãos. Não carece de eu estar repassando e repetindo, porque, como eu disse, são considerações finais. E os irmãos veem que está explicado. Ó, um exemplo: jejum e disciplina corporal, instrumentos poderosos para refinar o caráter, quebrantar a carne, permitir que o Espírito Santo guie pensamentos e ações. Os irmãos entendem a importância desses 4 pontos? Oração diária, intercessão, estudo conselho da palavra, jejum e disciplina corporal, submissão ao Espírito Santo. Nós, tendo esses 4 pontos na nossa vida, irmãos, nós vamos ser uma potência na presença de Deus. O diabo não vai conseguir achar brecha para tentar nos destruir. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque Deus ele vai fazer parte da nossa vida. A essência de Deus vai fluir através de nós. Aos irmãos, olha aí, ó, santificação como testemunho vivo. O obreiro não é apenas professor da palavra, ele é exemplo vivo do evangelho. Tito capítulo 2, versículo 7 reforça: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Precisa, irmão, Deus, eu acho que não precisa nem de eu falar mais. Olha que coisa mais esplêndida
que a própria palavra de Deus ela nos fala. O obreiro não é apenas professor da palavra, ele é exemplo vivo do evangelho. Não é só você conhecer e transmitir, é você ser um exemplo vivo. É as pessoas fazer uma leitura do evangelho de Cristo através da sua vida. E Tito lhe fala isso, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Exemplo de boas obras. Aí, uma pergunta para todos nós: como está o nosso exemplo diante as pessoas, diante a igreja, diante a obra e diante de Deus? É uma reflexão para a nossa vida. Como está o nosso exemplo? A vida santificada torna-se instrumento de ensino, disciplina e edificação da igreja, mostrando aos novos convertidos e à congregação que a fé não é apenas doutrina, mas realidade prática e transformadora. A santificação é a coluna mestra da formação espiritual do obreiro. Sem renúncia ao pecado, domínio próprio e vida piedosa, nenhum ministério produz fruto. Precisa nem, irmãos, de eu aprofundar. Está tão muito bem explicado. Se o obreiro não vive uma vida de santificação, que estrutura que ele tem? A santificação é a coluna mestra da formação espiritual do obreiro. Olha só, sem renúncia ao pecado, domínio próprio e vida piedosa, nenhum ministério produz frutos duradouros. Tá aí, irmãos. Os irmãos entendem como que ser obreiro não é apenas carregar um mero título. Tem muitas pessoas que vivem atrás do título. Opa, eu sou presbítero da igreja, eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou pastor. Aí você vai ver a vida do abençoado ou da abençoada, que frutos de exemplo tem? Nenhum. Só carrega um título, mas não tem qualificação moral, não tem espiritualidade, não existe renúncia. Então o ministério é um ministério de fracasso. É um ministério já derrotado, que não vai produzir fruto. E o ministério que não produz fruto, a árvore que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. É a Bíblia que diz, irmãos. Os irmãos estão vendo, como diz o jargão, como que o buraco é mais embaixo, como que a coisa é séria. Não é você carregar um título de obreiro, é você exercer uma responsabilidade designada por Deus na sua vida, de você realmente viver e dar exemplo e frutos do que você está vivendo. Não é só título. Ser obreiro é carregar uma responsabilidade, é carregar a cruz de Cristo sobre os ombros. Esperança escatológica, alicerce da perseverança ministerial. A esperança escatológica não é um mero desejo ou expectativa vaga. Ela é a convicção firme de que Cristo retornará para consumar seu reino, trazendo justiça, paz e redenção completa, como está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que descreve essa esperança como a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo ou Cristo Jesus, mostrando que o obreiro deve estar profundamente enraizado nesta promessa. Irmãos, a nossa esperança é o reino de Deus, é a nossa salvação. Estamos aguardando fielmente o arrebatamento da igreja. E a nossa convicção, ela tem que estar firme nisso. Mas para que essa convicção se torne realidade,
Temos que viver todos os requisitos que foram ensinados no curso. Tudo que está sendo passado. Temos que trazer isso para a nossa vida e temos que viver isso continuamente. Olha o significado profundo da esperança escatológica. Confiança em Deus e na sua promessa. A esperança escatológica é âncora da alma, como está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19. Irmãos, leem as referências bíblicas. Leem. Toda referência da apostila, os irmãos pegam. Leem na Bíblia para os irmãos entender o que está sendo falado. Que os irmãos vão ver que não é coisa tirada da minha cabeça. Não é uma história que eu estou contando aqui. É fato bíblico. É baseado na Bíblia. Cada linha, cada ensinamento, cada montagem de cada tópico carrega uma referência bíblica, carrega um ensinamento, está pautado na Bíblia. Então, os irmãos leem as referências bíblicas para os irmãos ver como que é importante nós estarmos pautados na palavra de Deus. Perspectiva eterna, todo o esforço ministerial, toda disciplina, oração ou pregação não é apenas para o presente, mas para a eternidade, dando sentido a cada sacrifício. Motivação sobrenatural. Essa esperança gera coragem para enfrentar perseguições, tomar decisões ousadas e plantar igrejas em regiões difíceis, confiando que Deus contemplará a obra iniciada. Então, irmãos, tudo que nós estamos fazendo debaixo de uma promessa. E tudo que nós estamos fazendo é direcionado para o reino de Deus. E tudo que nós fizermos, a nossa esperança escatológica, ela será cumprida no grande dia do Senhor. Então, os nossos frutos, os frutos da obra de Deus que nós estamos trabalhando, serão colhidos pelo Senhor. E lá na eternidade, no grande dia, que nós vamos ver o resultado de toda a obra que nós estamos fazendo hoje para o Senhor. Isso é para o futuro, é para a eternidade. O mérito não é para agora, o mérito é futuro. E o que você faz hoje, Deus te recompensará no futuro, na eternidade. A esperança como força para a perseverança. Olha que coisa interessante, irmãos. A esperança como força para a perseverança. Firmeza diante das dificuldades, resistência ministerial, orientação para decisões corajosas. Quando você está alicerçado, firme, numa esperança a qual foi instituída por Deus, que é a morada no céu, o reino de Deus, a salvação, o encontro com o Senhor, o arrebatamento da igreja, isso são tudo promessas para o futuro. Os salvos reinarão com Cristo eternamente. Então, a nossa esperança, ela é a força da nossa perseverança, porque nós acreditamos nisso. E quando a gente acredita fielmente e temos essa esperança como combustível, a gente vai ter firmeza diante da dificuldade. As dificuldades não vão nos parar, porque carregamos uma promessa na nossa vida. O que Jesus ele nos diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus ele venceu. E se nós estivermos em Cristo, ele nos capacitará para que nós venhamos a vencer também. É uma esperança. Por isso que temos que perseverar. A palavra de Deus nos diz o quê? Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mais uma promessa. É uma esperança.
Deus, ele nos capacita, Deus, ele é a nossa fortaleza, Cristo é a nossa fortaleza. E através dele, nós podemos todas as coisas. Resistência ministerial, assim como Paulo e Silas louvaram na prisão, em Atos 16, o obreiro persevera, sabendo que a glória futura justifica o esforço presente. Irmãos, a nossa vida na terra, ela vai sempre ser constituída de lutas e provações. Mas essas lutas e provações não é o ponto de parada, é o ponto contínuo. Porque quanto mais lutas, mais provações, mais eu tenho que me aproximar de Deus, mais eu tenho que buscar o Senhor. Para quê? Para que Deus me fortaleça e me ajude a vencer. Porque a minha esperança está no futuro, está em chegar no reino de Deus, é chegar na presença do Rei dos Reis. Imagina você construir muitas coisas na obra de Deus e no final você perder a salvação porque você não vive uma vida santa na presença do Senhor, você não persevera. E isso acontece? Acontece, irmãos. Quantas pessoas que nós já ouvimos falar, já ouvimos relatos de pessoas que fizeram grandes obras para Deus, ganharam multidões de almas, abriram igreja e hoje estão desviados da presença do Senhor. Perderam a esperança da glória futura. Fizeram, mas não perseveraram. Fizeram obras perfeitas, deram frutos, mas não continuaram, perderam a esperança. Mas os frutos e a obra permaneceram, mas eles não. Então, por isso que nós temos que estar focado, irmãos, que a glória futura, ela é a nossa justificativa para o nosso esforço no presente. Orientação para decisões corajosas. A esperança escatológica impulsiona a investir em novos campos missionários, discipular líderes e edificar a igreja, mesmo quando os resultados imediatos não são visíveis. Irmãos, quando você planta uma semente na terra, você não vê a semente brotar. Você vê depois quando sai lá a flor, a folhinha, o, o broto dela sai, mas você não viu o processo ali sendo germinado na terra. E tem muitas obras que você faz que você não vai ver hoje. Às vezes você vai partir para a eternidade, mas a semente que você plantou hoje, ela vai frutificar, ela vai dar frutos. A promessa que Deus fez para Abraão, ele seria pai de uma grande multidão, que seria como as estrelas do céu que não se pode contar. Abraão não viu isso. Ele viu de longe, pela fé, ele acreditou. E hoje, olha, a grande nação de Israel, a promessa se cumpriu. E nós que fomos alcançados pela graça salvífica de Cristo e temos esta fé na esperança, somos também filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. Ele é o pai da esperança, que mesmo que ele não viu ali, mas ele acreditou, ele confiou e Deus honrou a sua fé. Então a nossa fé, irmãos, não está no presente, a glória não é para hoje. A esperança não é para agora, é para o futuro. Por isso que precisamos perseverar até o fim. Apocalipse nos fala o quê? Ser fiel até a morte, ou ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. A esperança é no futuro, é na eternidade. A autoridade espiritual do obreiro.
fundamento na vida e na palavra. A autoridade espiritual do obreiro não é conferida por títulos, posições ou reconhecimento humano. Ela emana da vida piedosa, da coerência com a palavra de Deus e da unção do Espírito Santo. É uma autoridade que se manifesta tanto na condução do rebanho quanto na própria conduta pessoal. Essa autoridade, irmãos, ela não é dada pelo pastor ou por quem te levanta no ministério, ela é dada por Deus. É o mover de Deus, é a unção e a ação do Espírito Santo na sua vida que te dá essa autoridade espiritual para você exercer o seu papel na obra de Deus. Fundamento da autoridade, a base bíblica, Tito capítulo 2, versículo 15, exorta, fala, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém despreza a tua autoridade. Para você fazer isso, irmão, exortar, repreender com toda autoridade, para que ninguém venha desprezar a tua autoridade, você tem que estar o quê? Foi ensinado logo acima. Está na graça. Está cheio do Espírito Santo. Está pautado na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ser exemplo de boas obras, se apartar do pecado, rejeitar o pecado e viver uma vida plena de santificação na presença do Senhor. Aí você vai ter essa autoridade para repreender uma pessoa. A Bíblia nos ensina que o obreiro deve ser irrepreensível. Quando o obreiro ele é irrepreensível, ele vive esses padrões na sua vida. Uma vida de santificação, uma vida de rejeição do pecado, uma vida contínua de oração e busca do Senhor, cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra de Deus profundamente. Aí ele se torna uma pessoa irrepreensível. Aí a autoridade de Deus na vida desse obreiro o capacita para quê? Para ele exortar quando as coisas estão fora da palavra. Mas olha os pontos que o obreiro tem que ter na sua vida para chegar em Tito capítulo 12, versículo 15. Origem divina. A verdadeira autoridade vem de Deus e se expressa em obreiros que vivem o que pregam. Aí, irmãos, eu até adiantei o que eu estava falando. Viver o que prega, ou seja, viver a palavra de Deus intensamente na sua vida. Ela é fruto da integridade ética, santidade pessoal e conhecimento sólido da palavra. Irmãos, não precisa nem de eu estender. Para você chegar a ponto de ter a capacidade para exortar e repreender alguma coisa ou alguém, está aqui, ó. Você tem que ter isso. Você tem que ter esse fruto da sua vida. A autoridade, ela vem de Deus para você, desde que você esteja pautado nesses requisitos: integridade ética, santidade pessoal e conhecimento sólido da palavra. Aí entra agora, irmãos, aquilo que eu falei: o obreiro tem que ser irrepreensível. Olha, caráter irrepreensível. A autoridade não é apenas funcional, mas moral e espiritual. Como descrito em Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9, líderes devem ser irrepreensíveis, exemplares na fé e maduros espiritualmente, de modo que a congregação reconheça a manifestação da mão de Deus. Irmãos, o ponto está aí. Aí está o ponto principal. Os irmãos entendem como que a coisa é séria. Não é só carregar um título. Tem muita gente, irmãos, eu não estou falando da nossa igreja, pelo amor de Deus, entenda bem, vou repetir. Não estou falando da nossa igreja. Estou
dizendo em um modo geral, em todas as igrejas, que existem muitos obreiros que têm apenas rótulos. São meros rótulos em cima do púlpito. Me perdoe a expressão, só carrega um título de obreiro, mas não presta para nada. Tem obreiro em cima de púlpito que não serve nem para ser membro. Nem para ser membro ele presta. E está em cima do púlpito como obreiro e não faz nada. Pelo contrário, atrapalha e prejudica aqueles que querem fazer. Então, irmãos, os irmãos observam que a obra de Deus, ser obreiro, não é só carregar um título, é você ter essa essência completa em sua vida e executá-la fielmente. Nós não estamos brincando, irmãos, de servir a Deus. Servir a Deus, para muitos, é brincadeira. Mas servir a Deus é coisa séria. O tempo da graça é muito mais pesado e difícil para servir a Deus do que o tempo da lei. O tempo da lei, irmãos, era fichinha. Era, ó, como se diz, mel na chupeta, o tempo da lei. Você tinha ali, ó, uma série de padrões para você seguir, uma série de requisitos de festas para serem cumpridas, e você só tinha o trabalho de uma vez por ano pegar lá um animal, o melhor que você tinha ali no seu rebanho, levar para o sacerdote sacrificar aquele animal, apresentar o sangue diante da arca, e ó, o povo estava perdoado dos pecados, a terra estava abençoada, as coisas iam fluir do mesmo jeito, e vida que segue. Só que hoje, irmãos, usando o jargão, é cada um por si e Deus por todos. Você é responsável pela sua salvação. Eu sou responsável pela minha salvação. Eu tenho que lutar por ela. Você tem que lutar pela sua. Hoje não tem mais aquela coisa de chegar para o sacerdote com um novilho, com uma pomba, com um carneiro, com o que for, com um bezerro, entregar para o sacerdote, ele molar o bicho, derramar o sangue e o perdoar. Então os pecados estão perdoados. Não, filho, hoje você que lute pela sua salvação. Você que lute para você herdar a salvação. E você, eu, nós, não tivermos realmente dentro da palavra de Deus, como a palavra de Deus ela nos exorta e nos ensina, é arriscado nós fazer e no final a gente perder a salvação. Então, irmãos, a importância de viver, né, melhor dizendo, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, porque é esse o resultado. Esse que é o resultado. Então, irmãos, o ponto é esse. Eu peço perdão aos irmãos que eu tive que dar uma parada aqui rápido para falar um negócio com a pessoa aqui. Peço perdão aos irmãos. Então, irmãos, os irmãos observam que as coisas são sérias. As coisas são seríssimas. E nós temos que realmente viver isso para a gente não correr o risco de perder a nossa salvação. Não é só viver de rótulo. Não é só carregar um rótulo na nossa vida.
a gente realmente viver uma vida plena na presença do Senhor. Exercício da autoridade, ó, falar com ousadia, o obreiro comunica a verdade, a palavra com clareza e convicção, exortar com sabedoria, corrige de forma amorosa, ó, até a correção, irmãos, tem que saber corrigir, amor, carinho, conduzindo os membros a viverem em santidade e fidelidade a Deus, repreender com amor firme, tudo, irmãos, tem que ter o amor, tem que ter a humildade, entendeu? Não é, como se diz, a ferro e fogo. Correção tem que vir com amor, repreender com amor, mas com firmeza, e estar sempre guiado pelo Espírito Santo. Toda autoridade depende da direção do Espírito. Irmãos, aqui para baixo, os irmãos, está muito bem explicado, os irmãos podem ver ó, a característica da autoridade espiritual, coerência entre vida e ensino, compromisso com a missão, integridade e reconhecimento pela igreja. Então, isso aqui são pontos que foi falado acima e está explicado. A aplicação prática na Assembleia de Deus, então, como o nosso estudo é baseado na Assembleia de Deus, ó, aconselhamento e discipulado, o obreiro orienta membros, líderes e novos convertidos, servindo de referência à prática espiritual, liderança visível, exemplo de integridade e reconhecimento espiritual. Isso são padrões da Assembleia de Deus. O obreiro tem que seguir, tem que viver, tem que transmitir esses pontos, essas essências aí. Aí a gente vê aqui, irmãos, que a autoridade espiritual do obreiro é fundamental para o crescimento saudável da igreja. Ela não depende de títulos, mas de vida piedosa, conhecimento sólido da Escritura e submissão contínua ao Espírito Santo. O obreiro que fala, exorta e repreende com integridade cria uma igreja forte, aliada a essa doutrina, onde a mão de Deus se manifesta através da sua liderança. Aplicação integral, vida devocional e frutos ministeriais. A aplicação integral do Ministério do Obreiro não se limita a funções administrativas ou atividades visíveis, ela é fruto de uma vida devocional consistente, enraizada na palavra, na oração e na unção do Espírito Santo. Isso, irmãos, foi tratado acima. A gente vê aqui, ó, que na teologia pentecostal da Assembleia de Deus, a eficácia ministerial está diretamente ligada à profundidade da intimidade com Deus. Então, irmãos, tudo se resume a você viver uma vida santa na presença do Senhor. Porque quando você vive essa vida de santidade, automaticamente você vai criando essas raízes e vai absorvendo automaticamente todas essas essências para a sua vida. Vida devocional e consistência espiritual, oração incessante, unção do Espírito, intimidade com Deus. A gente foi falado acima, então aqui é só mais um complemento mesmo para os irmãos tá entendendo, é só os irmãos ler, já está muito bem explicado, até mesmo para o vídeo não ser um vídeo cansativo. Reflexo do ministério na vida e na igreja. Ó, o ministério eficaz não é medido por programa ou atividade visível, mas pelo impacto transformador na vida das pessoas. O obreiro, irmãos, a obra que ele faz tem que impactar diretamente as pessoas que estão observando a ele. A obra de Deus ela tem que ser alcançada e feita, e esse mover, essa obra, essa eficácia, ela tem que ser direcionada às pessoas. E as pessoas elas têm que ser impactadas como resultado que a obra de Deus está movendo a vida delas. Aí vem que o ministério eficaz não é medido por programas ou atividades, né, como eu disse. Vidas transformadas, comunidades consolidadas e novos líderes formados. Isso é o impacto que gera. O obreiro que conduz a obra de Deus dentro da direção e da vontade de Deus, o impacto na vida das pessoas é esse.
transformação, consolidação e formação de novos líderes. Isso é um impacto que a obra de Deus gera na vida das pessoas. O obreiro como instrumento poderoso nas mãos de Deus. Um obreiro espiritualmente formado é como vaso nas mãos do oleiro, como está em Jeremias 18,6. Moldado, purificado e cheio da unção para cumprir o chamado ministerial. Irmãos, o obreiro tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio. Ele tem que mover na presença de Deus. A essência de Deus tem que fluir através do obreiro, porque o obreiro ele é um canal para que Deus venha jorrar a presença dele, a essência dele através do obreiro. Aplicação prática na Assembleia de Deus. Cultivar intimidade diária, demonstrar frutos ministeriais, formar líderes discipulados sólidos. Os irmãos podem ver que isso estava logo acima. E manter coerência entre vida e ministério. E para encerrar, a eficácia ministerial na visão da Assembleia de Deus depende da vida devocional profunda, santificação contínua e sensibilidade ao Espírito Santo. O obreiro que pratica essa integridade é capaz de produzir frutos duradouros, edificar a igreja, consolidar a fé e glorificar a Deus em toda a sua obra, tornando-se um instrumento vivo da graça e do poder divino no mundo. Então, irmãos, aqui nós encerramos o módulo 5 e estamos entrando aí no módulo 6. Para nós, assim, estamos terminando o nosso curso de formação de obreiros. Irmãos, como eu disse, leem a apostila já está extremamente explicada. Leem as referências bíblicas e, por favor, irmãos, mandem as suas dúvidas no grupo. Se não quiser mandar no grupo, manda no privado. Pode me mandar a mensagem no privado, fazer pergunta, tirar dúvidas. Eu vou ter o maior prazer em atender os irmãos, porque a participação dos irmãos é fundamental para o bom crescimento da obra de Deus. E a nossa formatura está chegando. E vamos ter prova, irmãos. Vamos ter prova. Na última aula, que não vai ser o módulo 6, vai ser a aula final, que é onde vai ter a prova, os irmãos se organizem. Não importa o horário, pode ser 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, o horário que todo mundo puder estar presente. Iremos fazer a nossa videoaula, vamos sanar as dúvidas e vamos fazer a nossa prova. Para nós encerrarmos o curso, a última aula será telepresencial e preciso da presença de todos. Eu estou dando aí, irmãos, vamos dizer assim, um refrigério para os irmãos, que eu estou gravando as aulas e estou disponibilizando ela no YouTube, porque muitos irmãos não conseguem estar nos dias das aulas. Então, sempre falta um ou outro irmão, falta sempre alguém. Então, para que os irmãos não fiquem prejudicados, então eu estou gravando todas as aulas, estou disponibilizando no nosso canal no YouTube, mas o último dia, a última aula telepresencial, que vai ser a aula da prova, todos terão que estar presentes para participar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Estudem a apostila, leiam as referências bíblicas e que Deus nos ajude e que possamos cada dia crescermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor e sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a paz e a graça seja com todos, em nome de Jesus.